No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha criativa de mais um livro. E ele não tá aqui. Aí você se perguntaria, o que é este livro na Onda Milênio? Este livro aqui é a Bíblia Sagrada Protestante. Este é o vídeo de resenha do livro apócrifo que os protestantes não aceitam. Qual é esse livro? O livro de Macabeus. Aliás, os livros de Macabeus. Vem comigo que eu vou te contar. Fala, mundo criativo desse Brasil! Estou eu aqui, Milena Aquino, mais uma vez, para conversar com você sobre um livro que entrou na minha vida em 2023. E eu estou cumprindo o meu objetivo de colocar 12 resenhas de livros aqui no canal. E hoje é a vez de um vídeo onde eu vou falar de 2 livros. Porque estes livros têm o mesmo nome. Aliás, não. É primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Eu juntei esses 2 livros e vou entregá-los para você em um só vídeo. Gente, no final eu tenho um método que eu tirei inspirado na história de Matatias para conversar com vocês. É sério, eu decidi fazer 4 coisas a partir dessa história, inspirado nesse povo guerreiro. Tem a ver com guerra. Vem comigo. Guerra em qualquer lugar, em qualquer ambiente, guerra no seu casamento, guerra em qualquer lugar. Vem comigo. Sabe, seguinte, você está acostumado aqui a ter resenhas criativas. Você que já me segue há muito tempo. Mas você que me segue tem pouco tempo, aliás, estão aparecendo mais inscritos aqui no canal. Então sejam todos bem-vindos, eu tenho que lembrar disso. Você ainda não está acostumado, mas eu apresento um livro em 4 passos. Na playlist Resenha Criativa de 2023, eu comecei com livros de não ficção. E nos últimos meses do ano, eu estou me dedicando a livros de ficção. Então, isso quer dizer que eu estou me dedicando a se envolver com livros de narrativa. E a Bíblia é um livro assim, tanto a católica como a protestante. Isso elas não diferem, elas têm narrativas, principalmente de um povo. O povo, que povo é esse? É o povo judeu. O povo que em 2023 está vivendo mais uma guerra na sua história. E o livro de Macabeus está repleto dessa história de guerra. São muitas guerras, são muitas dores, são muitos conflitos, são muitas mortes. Essas narrativas estão nos 2 livros. Resolvi juntar tudo num vídeo só e vou apresentar em 4 passos. Primeira coisa que eu vou falar aqui. Vou falar sobre o plano de fundo histórico. Segunda coisa, vou fazer um resumo dos 2 livros para você. Terceira coisa, vou destacar trechos do livro para você que me chamaram a atenção. E quarta coisa, que é o que eu falei, é o meu bônus para você ficar aqui. Eu vou falar uma prática que eu peguei desse livro de Macabeus, ou desses livros, né? E trouxe para minha vida. E eu quero compartilhar com você. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai aprender algo novo. Dei uma pausa aqui para minha aguinha com limão, que já tá acabando, e refrescar a garganta. E eu quero te incentivar, né? Eu parei o vídeo aqui para te incentivar. Bebe água. Qual é o plano de fundo dos livros Macabeus 1 e Macabeus 2? O plano de fundo é a época de Alexandre o Grande. O plano de fundo é a época do rei Antíoco e do rei Ptolomeu. E aí eles têm linhagens. Então tem Antíoco I, Antíoco III, Ptolomeu I, Ptolomeu III, e aí vai, certo? Este é um plano de fundo. O que se vê mais nos escritos lá, você vê que é um povo que luta e pega os despojos do outro povo. É um povo que é massacrado, homem, mulher, criança, não importa. É um povo massacrado.
É um povo que tem os seus ídolos, os seus rituais da tradição judaica destruído. Por que que esse livro de Macabeus, ou esses livros, Macabeus 1 e 2, não estão na Bíblia protestante? Porque Alexandre o Grande, ele decidiu reunir vários livros antes de Cristo e colocar num cânon. Os protestantes não aceitam este cânon, não aceitam. Macabeus está nesse cânon. Macabeus 1, Macabeus 2 pertence a este cânon. Quando Jesus nasceu, essa história de Macabeus já tinha acontecido há muito tempo antes. Há muito tempo antes. Diz-se de muito tempo antes, né? Diz-se de 130 antes de Cristo, 120 antes de Cristo. Isso é mais ou menos o histórico, o fundo histórico que eu pesquisei sobre a história de Macabeus. Agora, gente, vamos para a narrativa. Qual é a narrativa do livro Macabeus 1 e Macabeus 2? Os judeus estão em guerras, estão sofrendo, estão sendo atacados, estão sendo destruídos. O povo quer as terras dele. O povo quer destruir essa história que eles têm. Milena, qual seria essa história? Você pode estar me perguntando. A história é: os judeus têm uma tradição neles. Tudo deles é tradicionalmente estabelecido e eles honram isso. Sabe essa parada aqui do Brasil? O Brasil é muito futebol, que isso não é a tradição do Brasil, mas digamos que seja. E tipo, a maioria dos brasileiros falam disso. Pronto, os judeus têm uma tradição. E a maioria deles, essa época, venerava essa tradição. Queria demais isso. Só que vieram os helênicos, os povos gentios, os povos dessa guerra contrária e que queria, além das terras dos judeus, também queria os bens materiais dos judeus, também queria a tradição dos judeus apagada. E aí surgiu uma família. Que família é essa? Era a família de Matatias. Ele se levantou para guerrear contra quem queria destruir a tradição deles. Ele não aceitou. Essa é a história de Macabeus. E aí, veja bem, Matatias tinha uma linhagem de filhos. Lembra que eu falei que os reis tinham uma linhagem lá de filhos? Matatias, um judeu, tinha uma linhagem de filhos. Então, eles eram em 5 pessoas. E a história dos Macabeus é a história de uma família de 5 pessoas. De 5 pessoas, sim, de 5 homens fortes, homens guerreiros, homens interessados na tradição, pela tradição judaica, que queriam fazer valer essa tradição entregue há muito tempo atrás. Veja só, a história que se conta em Macabeus é a história desses homens querendo com unhas e dentes manter o que era da tradição. Veja, existem histórias lá onde o exército deles, que vai passando de pai e de irmão para irmão, e o exército deles, com um número pouco, colocou sobre elefantes um escudo diferenciado, e esse escudo reluziu, e aí os inimigos saíam correndo. Não tinha os homens, tinha os escudos em cima do elefante, que parecia algo estrondoso. Gente, o fato é que Israel sempre ganhava, sempre se restabelecia, sempre vivia a guerra, mas ganhava a guerra. Teve alguns momentos durante a história que por pouca coisa Israel perdia, mas logo Israel se recuperava. Então ia passando
de irmão para irmão esse exército e eles lutavam para manter a tradição dos judeus. Agora eu vou falar o nome dos irmãos para vocês. Então tudo começou com Matatias, depois de Matatias foi Judas. Judas tem um destaque para ele. O Judas, ele era chamado de Judas Macabeu. E depois teve o Jonatas, depois teve o Simeão, depois teve o Judá. Então esses foram os homens fortes de Israel que tiveram suas histórias contadas no livro de Macabeus. Eu tenho que falar para vocês que eu sempre achei que Macabeus era a história contada de Mateus, só que com outro nome. É muito burra essa pessoa, muito iludida, na verdade. Não é nem burra, é iludida. Ainda bem que eu resolvi olhar a Bíblia Católica de dentro. Então, essa história de Macabeus tá aqui na Bíblia Católica, na página 1589 até a página 1668. O livro de Macabeus 1, ele tem uma postura do narrador diferente do livro de Macabeus 2, que tem outra postura. Mas eles estão contando o mesmo sofrimento, só que no livro de Macabeus 2 os sofrimentos são mais detalhados. Tem uma história de uma mãe lá que ela vai sofrendo por ver todos os seus filhos serem maltratados, mas não deixam a tradição. Se você quiser a playlist completa de todos os capítulos que eu li um a um, eu vou deixar na descrição aí do vídeo para você o link da minha playlist chamada Desafio 182, que lá eu leio capítulo a capítulo dos 7 livros apócrifos. No caso de hoje, o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2. Agora, eu quero ler um versículo com vocês que está em Macabeus, 2 Macabeus 15, versículos 20 e 21. Olha só, bem um pouco daquela história dos elefantes que eu falei. Mas veja o detalhe. Quando todos esperavam próxima à decisão do combate, quando já estavam à vista os inimigos alinhados em ordem de batalha, os elefantes dispostos em lugar conveniente, os cavaleiros nas aulas, considerando Macabeu aquela multidão de gente que vinha sobre eles, aqueles aparatos de armas tão diversas, o aspecto temível dos elefantes bem colocados, estendeu as mãos para o céu e invocou o Senhor, que faz prodígios, pois sabia que a vitória não depende das armas, mas de Deus, que a decide e concede aos que são dignos dela. Olha isso, pessoal. Agora, eu quero ler um versículo com vocês. Está em 2 Macabeus 12, versículo número 36. Entretanto, achando-se fatigados os que estavam em Esdrim, por terem pelejado muito tempo, Judas invocou o Senhor, para que se fizesse ele mesmo o protetor e o chefe neste combate. Depois, cantando em voz alta, hinos guerreiros na língua pátria, pôs em fuga os soldados de Górgia. Górgia era um dos exércitos que se colocava contrário aos exércitos dos Macabeus. Lembra daqueles 5 irmãos? Muito bem, daquela família que tinha vários irmãos? Esse. E agora, para fechar, só mais uma frase, presta atenção. Macabeus, 2 Macabeus 8. 1. Entretanto, Judas Macabeus e os seus companheiros entravam às escondidas nas povoações, convocando os seus parentes, tomando consigo os que se mantinham firmes na religião judaica, conseguiram unir ao seu partido 6.000 homens. Pediam ao Senhor que olhasse benignamente para o seu povo que andava pisado por todos. Gente, este povo é massacrado.
independente se é na Bíblia católica ou na Bíblia evangélica. É sério. É sofrimento aqui, é sofrimento aqui. E estamos em 2023, é sofrimento em 2023 também. É guerra por todos os lados para este povo. É uma marca deste povo. E agora, vamos para aquela parte que você estava esperando, que é o quê? A prática deste livro na minha vida. Mas antes, eu quero te convidar para, depois que terminar este vídeo, claro, você ir aí na descrição do vídeo e ver o link, apertar o link de inscrição no meu último evento presencial de 2023. No próximo sábado, aqui em Brasília, eu vou estar fazendo o último evento, o último evento da imersão Criar. E eu te convido para participar. É presencial, mas também é online. Então, no link da descrição, você pode se inscrever e participar comigo. Este evento, o nome é Imersão Criar. Pequenas mudanças, grandes transformações. Quais serão as pequenas mudanças que você pode viver já no início de 2024 para viver grandes transformações? Neste próximo sábado a gente vai falar sobre isso. Você já pensou em preparação para o seu próximo ano? Neste próximo sábado nós vamos falar sobre isso. Você é meu convidado. Clica no link da descrição e vem. Vamos agora. São exatamente 4 coisas que eu decidi viver a partir da prática desse livro na minha vida. Primeira coisa, eu decidi entender que a vida é uma guerra. E eu preciso sempre estar, não em estado de alerta. Não preciso. Mas eu preciso estar preparada sempre. Porque qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o momento, existe uma guerra. Ela pode não estar aparecendo para mim fisicamente, mas ela existe. Então, alerta. Segunda coisa, que a partir da leitura desse livro, eu decidi entender para poder praticar. Esta guerra acontecendo, eu preciso ter focada na minha mente que ainda que eu crie um elefante com um escudo, como o exército dos Macabeus criou, ele não vai ser útil se o brilho do Espírito, do Deus Eterno, não estiver sobre ele, porque o meu próprio brilho não vale de nada. Eu posso entrar em qualquer guerra, mas o meu brilho não é poderoso. É o brilho do Senhor que é poderoso, que é Ele que faz ganhar todas as guerras, não eu. Terceira coisa que eu aprendi, a vida é uma guerra, mas eu posso louvar em todas. O livro de Macabeus tem momentos onde eles param para louvar e adorar a Deus. Você já pensou nisso? É um livro católico. E tem. Quando eu achava que na Bíblia Católica não tinha. Então, ainda que seja uma guerra, é um momento de louvar também a Deus. Ele que merece todo o louvor, honra e glória em qualquer momento que eu estiver. E por último, que eu aprendi com Macabeus e que eu quero praticar na minha vida é: eu quero guerrear sempre por defesa das tradições. É isso que eu quero fazer. Eu já tinha isso na minha cabeça, mas agora está cada vez mais firme no meu coração. E ler Macabeus é isso. Você vê um povo guerreando para manter suas tradições. Quais as tradições que eu desejo manter na minha vida? São muitas, mas sobretudo a tradição da leitura bíblica, a tradição da família, a tradição do amor na família, a tradição do poder masculino. Enfim, são tantas tradições que eu quero agradecer por elas e louvar pela existência delas e defender onde eu estiver. E isso eu aprendi lendo o livro de Macabeus. Agora é com você.
Me diz aí, galera. Me diz aí, Estábil. Você é daquelas pessoas que guerreiam pela tradição? Sim, você é. Se você for, escreve aí, hashtag sou guerreiro da tradição. Sou guerreira da tradição. Escreve aí. Não tem nada de modismo aqui no canal. Não tem modismo, não tem todes, não tem essas paradas aqui. A tradição da língua, a tradição da cultura, a tradição da igreja, a tradição do casamento homem e mulher, a tradição da obediência aos pais, a tradição dos 10 mandamentos, a tradição. Se você for, escreve aí. Chegou até o final, coloca hashtag sou guerreiro da tradição. Mas lembre-se, o guerreiro, ele não começa as guerras, né? Mas ele termina todas. Beijo pra você. Não esquece de deixar o seu like e vem pra próxima resenha de 2023 que tá acabando. Tchau!